Gente, nós estamos vendo um governo militar descarado na nossa frente. E aí, nesse momento, quando nós estamos vendo um governo militar governando, que já é errado, um governo militar governando e governando contra o interesse nacional, opa, peraí, nós temos um golpe que já foi aplicado e nós estamos vivendo um golpe militar. Nesse ponto, eu quero fazer a próxima leitura. Quando eu vejo o que o eleitor, aquilo que a gente chama de a direita brasileira, quando eu vejo o que a direita brasileira está discutindo, nós vemos nas redes sociais o que a direita está comentando, gente, é uma situação assim, você está na Cracolândia, você está vendo um mundo de zumbis que não conseguem ler nada do que está na frente, não entendem nada, não sabem quem são os militares, não entende o Bolsonaro, não entende os deputados, não entende o senador, não tem senador, não entende os deputados, não entende os vereadores, não entende a militância, não entende nada. O cara está vivendo no mundo que ele criou em 2018, ou que criaram e ele comprou em 2018, mas ele está vivendo nesse mundo, ele está preso. Então, quando você vê, por exemplo, os deputados da base, o que os deputados da base fazem hoje? Os deputados da base do Bolsonaro, deve ser uns 5, 7 deputados. Esses deputados hoje, eles estão, talvez os mais perdidos do país, sejam os deputados da base, porque eles não sabem o que fazer. E é um momento tenso, eu sei, porque quando você é pressionado, é aí que você conhece o espírito do soldado. É quando ele está na trincheira e o couro começa a comer. É aí que você vê quem é quem. Quem entra em desespero e gasta o pente inteiro, quem chora. Aí você entende quem é quem. Então, nesse momento, o que a gente está vendo? Estamos na trincheira. O couro está comendo. A bala está comendo. E o que eu vejo? Eu vejo, por exemplo, vamos lá, vamos falar de comportamentos específicos. Eu vejo o comportamento assim. Tem o comportamento do deputado que ele, sendo um bolsonarista, ele não tem noção do que ele tem que fazer. Mas ele sabe que ele tem que defender o Bolsonaro. Então, esse cara, ele fica na rede social o dia inteiro, todas as redes sociais. Ele fica na rede social, e é o único lugar que ele atua, porque não tem mais Congresso. O cara não está pressionando para abrir o Congresso. Então, ele está trabalhando em casa, né? Está trabalhando no notebook. Então, o único lugar que ele atua... O deputado hoje, ele é uma personalidade que atua em rede social. Na rede social, o que ele faz? Ele fica falando o seguinte: olha, gente, estão atacando o Bolsonaro, estão fazendo um golpe contra o Bolsonaro, né? Estão num conluio contra o Jair Bolsonaro. Gente, peraí, o Jair Bolsonaro, ele é autista? O Jair Bolsonaro, ele é uma criança, uma pobre criança inocente. Agora, o que eu tô vendo? Deputados da base fazendo. Os caras passam o dia inteiro tratando o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse retardado. Meu Deus, o que o Cássio Nunes fez, que traidor, maldito, estão fazendo um conluio para derrubar o nosso amado presidente. Vocês viram uma postagem lá no Facebook, onde uma pessoa falou para o presidente Bolsonaro, um eleitor, um brasileiro, ele falou assim: Bolsonaro, esse voto do Cássio Nunes é para rir ou para chorar? Aí o Bolsonaro respondeu: leia o voto do ministro Cássio. Sim, eu li. Leia você também o voto do ministro Cássio. É uma bosta. O voto do ministro Cássio é justamente aquilo. Ele está dizendo aquilo mesmo. Ele está falando: olha, eu sou contra a reeleição do Maia, porque o Maia já está 3 vezes. Mas eu sou a favor do Alcolumbre, porque afinal é a primeira vez. Ou seja, ele é a favor de algo inconstitucional. Coitadinho do Alcolumbre, o Maia ficou 3 vezes, o Alcolumbre só ficou uma. É até uma questão de justiça, né? Princípio cristão, como diz o André Mendonça. O jogo político hoje do governo Bolsonaro, aqui você inclui o Jair, os militares, o pessoal do Palácio, esplanada dos ministérios, Congresso. Gente, o jogo político do governo hoje é justamente defender a reeleição do Alcolumbre. Ele é o candidato do governo. Eu não entendo a militância, os deputados, os youtubers que ficam em rede social batendo no Alcolumbre e defendendo o Bolsonaro ao mesmo tempo. O cara consegue bater no Alcolumbre e defender o Bolsonaro ao mesmo tempo. O Alcolumbre é o candidato do Bolsonaro. O Alcolumbre, ele foi trazido pelo Onix. Tá tudo certinho, rodando direitinho. É assim que tem que ser.
Ou você, é o que eu já falei isso uma vez, que eu estava fazendo uma live com o Evandro Pontes. Eu falei, gente, a minha visão, a minha leitura, eu acho que hoje, se o cara é bolsonarista, se ele fala, não, eu estou fechado com o Bolsonaro e acabou, sabe o que você tem que fazer? Amigo, você tem que defender tudo. Defende o Alcolumbre, parceiro. Abraça o Maia. Se você não abraça o Alcolumbre, você está atrapalhando o governo Bolsonaro. Você não é bolsonarista? Como vocês lembram quando a Bia Kicis, Daniel Silveira, Felipe Barros, você lembra quando todos esses deputados eles votaram contra o Fundeb? Vocês lembram o que o Bolsonaro falou? A saída do Palácio do Planalto, o que o Bolsonaro falou? O Bolsonaro falou para os jornalistas. Os jornalistas falaram, Bolsonaro, a sua base votou contra o Fundeb. Aí o Bolsonaro falou para os jornalistas, como assim? Vocês estão pensando que a minha base é 5 ou 6? A minha base é muito maior do que isso. Ou seja, vocês estão achando que a minha base é a Bia, o Felipe Barros, o Daniel Silveira? A minha base é o MDB, a minha base é o Democratas, a minha base aprovou o Fundeb. E ele ainda falou o seguinte, eu vou mostrar para vocês por que o Fundeb é bom. E depois, na live de quinta-feira, ele deu várias explicações sobre a positividade do Fundeb. Entenda, é o que eu estou falando, cara. Eu nem sou contra a pessoa defender o Alcolumbre e o Maia. Eu sou contra a pessoa não entender nem que exército que ela está lutando. É o cara que está lá fazendo arminha com a mão e votando contra o Bolsonaro. Eu já ouvi algumas explicações nos estados, né, nas minhas viagens aí pelos municípios, palestrando, dando curso. Eu ouvi algumas explicações. Por exemplo, teve uma pessoa que falou assim para mim, Fernando, eu acho que os generais estão ameaçando matar a Michelle. Então o Bolsonaro tem que fazer tudo o que ele quer, senão os generais matam a Michelle. Coisa assim, eu até entendo, cara. O cara que ele não tem mais o que pensar. Eu, Fernando, eu já não sei de mais nada, parceiro. Eu já não sei de mais nada. Então esse cara ele está tentando criar alguma. Então se eu fosse pedir para cada um de vocês explicar, tentar explicar, o que o Bolsonaro está fazendo hoje? Gente, você tem que entender essas coisas. Você nunca pode se dar ao luxo de viver na ilusão. Você nunca pode se dar ao luxo de falar o seguinte, Fernando, eu não quero sair da Matrix. Eu quero ficar na Matrix. Na hora que vocês forem lá no mundo real e resolverem as tretas todas, me chama. Que aí eu vou também. Mas tá muito estranho lá, não quero ir não, me deixa aqui na Matrix. Você não pode fazer isso, porra. Você tem que pensar o seguinte, o Brasil tá na merda. São 220 milhões de habitantes, tudo retardado. É o cara que tá ouvindo a Anitta, tomando corote, fumando derby. É o cara que tá, bicho, o cara tá querendo ver, a vida do cara é futebol, durante a semana tomar uma cervejinha e, porra, pagando os boletos tá valendo. Então você que tá aqui nesse canal, você que tá preocupado, você que tá lendo, você tem que entender o seguinte, cara. A você foi dado um fardo, que é o fardo do conhecimento. Você acha que se esse Brasil mudar, será com as iniciativas intelectuais do cara que, nesta hora, está num boteco, ouvindo Gustavo Lima, enchendo o rabo de cachaça? Não vai ser, cara. Vai ser com você. Então a gente tem que entender isso, cara. Você que está no COF, você que está lendo, você que já leu os diálogos de Platão, você que está buscando ler literatura, poesia, está nas suas costas. Então, como você faz parte desse grupo seleto que consegue produzir algum conhecimento para resolver os grandes problemas estruturais do Brasil, você não pode se dar o luxo de ficar em Nárnia. Você tem que sair desse guarda-roupa mágico e ir para o mundo real. Para você viver no mundo real, primeiro, você tem que ser adulto para poder lidar com a realidade, porque a realidade é foda. A realidade não é legal, gente. A realidade não é assim. Bolsonaro é incrível, ele humilhou o Maia. Olha só, agora é o fim. Bolsonaro se une ao Trump. Acabou para o Foro de São Paulo. A realidade não é assim, gente. Sai de Nárnia. Lide com o mundo real. Bolsonaro é um presidente eleito com 57 milhões de votos. Isso de acordo com a Rosa Weber. Porque, sem contar contando com a fraude, ele tem 70 milhões de votos. O Bolsonaro é um cara que os militares apoiaram para chegar à presidência da República e que, aí eu concordo com esse ponto, concordo com o Olavo também concorda com esse ponto. O Bolsonaro sofreu um golpe, sofreu. Isso aqui, para mim, o cara que não entendeu esse ponto, ele não entendeu o que está acontecendo no Brasil. Ele vinha, o Bolsonaro sabia, ele não é trouxa, ele vinha sofrendo, chegou naquele dia do acabou, porra, ele sofreu um golpe. Ali foi um golpe fatídico, onde os militares tomaram o poder.
Porque os militares falaram para ele, Bolsonaro, acabou porra, o que você está pensando? A gente apoia você, a gente faz uma chapa realmente forte, competitiva, conseguimos bater o PT, o trabalhismo do Ciro Gomes, o ambientalismo da Marina Silva, conseguimos bater a proposta de mercado do Meirelles, do Álvaro, do Amoedo, conseguimos bater a social-democracia do Alckmin, ou seja, conseguimos vencer todos os espectros políticos do Brasil. Aí a gente chega no poder. Em menos de 2 anos você quer chutar o balde? Não é assim. Nós temos um plano grande, nós temos um plano de convergência, nós temos um plano de união, nós temos um plano de resolução de grandes problemas. Nós temos um plano pelo qual nós lutamos muito tempo. Antes de você nascer, as Forças Armadas já estavam lutando. Você quer chegar agora e melar tudo? E ali as Forças Armadas deram um golpe no Bolsonaro. Agora você precisa entender o seguinte: o que o Bolsonaro fez nesse momento? Então, nesse ponto, pessoal, de você fazer uma leitura da realidade, porque, gente, eu estou começando a achar que análise política é um dom de Deus. Eu estou começando a achar, análise política deve ser um dom divino, tá? Deve ser algo assim, Deus manda o anjo dele tocar, igual tocou na coxa de Jacó, toca em meia dúzia de malucos para fazer análise política. Porque o que eu estou vendo de análise política merda, eu não estou acreditando. Meu Deus, Bolsonaro está sofrendo um golpe. E o Bolsonaro quietinho, vendo o jogo do Palmeiras. Quando o Bolsonaro sofre esse golpe, esse corte ali no acabou porra, o Bolsonaro tomou uma decisão. E Mário Ferreira dos Santos ensina algo que você não pode ignorar. Na vida, sempre que você faz uma escolha, você está fazendo uma predileção por algo. E sempre que você escolhe algo, você despreza todo o restante. Se você escolhe utilizar uma camiseta vermelha, neste momento você escolhe desprezar a camiseta azul, a camiseta branca, a camiseta amarela. Você privilegiou a camiseta que você escolheu. Então você tem que entender esse ponto. Quando o Bolsonaro sofre esse golpe dos militares, ele faz uma escolha. A escolha do Bolsonaro foi fazer a estratégia que os militares propuseram a ele. Quando o Bolsonaro escolhe fazer a estratégia dos militares, ele despreza todas as outras estratégias. Aqui o papel de comunicação política é ajudar vocês a fazer a leitura real. Às vezes a leitura real é maravilhosa, a gente morre de rir. Quanto e quanto tempo a gente ficou aqui no canal morrendo de rir, fazendo piada, palhaçada, porque, pô, a gente estava por cima da carne seca. O ano de 2019 foi maravilhoso. A gente passou o ano por cima da carne seca, rindo da imprensa, zoando o Centrão, sacaneando o Maia. Porra, você morreu de rir comigo. Eu morri de rir com vocês. Agora, eu ri por quê? Porque eu sou alegre, legal e eu gosto de viver a vida positivamente? Não, porra, é porque eu sou realista. O cara que é realista, na hora que tá tudo bem, ele não fica vendo a merda. Ah, não, mas calma aí, galera, hein? Vai dar merda. Não. O cara que é realista, na hora que dá alegria, ele sorri. E eu sorri muito com vocês. Agora, pessoal, o cara que é realista, na hora que dá merda, ele não corre pro YouTube ficar fazendo videozinhos. Acabou, Trump vai prender o Biden. Meu amigo, se brincar, o Trump vai levar uma pirocada do Biden e não vai assumir a presidência dos Estados Unidos. Essa é a verdade. Ai, Fernando, não fala isso, me dá até arrepio. Meu amigo, então se arrepie. Agora, nós temos que saber lidar com a realidade. Eu saí do Twitter. Lá, tinha perfil no Twitter, tinha uma conta grande no Twitter, 150 mil pessoas me seguindo. Deletei a conta. Por que eu deletei a conta? Porque eu falei, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui tá fazendo mal. Tá errado. As pessoas estão tendo a sensação, lendo o meu Twitter e outros, as pessoas estão com a sensação de que, poxa, eu vou entrar no Twitter, vou ler 240 caracteres e vou ficar inteligente pra caralho e vou entender tudo. E não entende, gente. Com 240 caracteres, você não entende nada. Você não entende sequer... Isso aqui que eu estou explicando, quantos caracteres já deu? Você não entende sequer o que aconteceu. Não acabou, porra, em 240 caracteres. E não tem thread que salve. Não tem textão do Facebook que salve. Gente, nós estamos num ponto, nós estamos numa situação em que nós precisamos realmente buscar conhecer, buscar entender o que está acontecendo. Veja você esse ponto aqui. Vocês viram aquele vídeo do Paulo Figueiredo lá na Jovem Pan? Porra, show de bola!
bom pra caralho. Porque o Paulo Figueiredo, meu irmão, o Paulo Figueiredo, ele acabou com a japonesinha. Ele destruiu a japonesinha. Show de bola. Ele foi lá, pegou os argumentos dela, moeu todos, expôs ao ridículo e mostrou o que é a grande imprensa brasileira. É uma grande militância de esquerda. O jornalismo brasileiro, como ele mesmo disse, né, o jornalismo profissional acabou. Nós estamos falando isso há 2 anos de comunicação e política. E acabou mesmo. O jornalismo brasileiro está morto. Você já sabe disso. Você já está sabendo disso. Agora, vamos lá. O que eu vejo pós o vídeo do Paulo Figueiredo? Gente, presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Temos aqui 2.000 pessoas comigo. Presta atenção. Eu quero que os 2.000 entendam isso. Ninguém pode passar aqui sem entender isso. Presta atenção. Qual é a conclusão que as redes sociais fizeram do vídeo do Paulo Figueiredo? Recortaram o trecho, montaram um videozinho de lacradas e falaram: o Paulo Figueiredo moeu, o Paulo Figueiredo destruiu. O Paulo Figueiredo, ele declarou ali apenas um ponto. Tá ótimo, não estou corrigindo o Paulo Figueiredo, não. Ele foi perfeito. É porque a questão é maior, lógico. O programa ali tem o quê? Meia hora? O Paulo Figueiredo, ele sabe disso que eu vou falar aqui. O Paulo Figueiredo, ele expôs apenas um ponto, que é o ponto negativo. Agora, tem o ponto positivo dessa história. O ponto negativo, o Paulo Figueiredo expressou ali. O jornalismo profissional acabou. Hoje só tem militância de esquerda. Ok, esse é o ponto negativo. Tá, e aí? O que é o jornalismo verdadeiro, então? Como deve ser um jornalismo profissional? Qual o papel do jornalismo? Precisamos de jornalismo? Qual é a história do jornalismo? E qual pode ser o futuro do jornalismo? Ou seja, vamos falar sobre os aspectos positivos aqui dessa história, não apenas dos negativos. No aspecto positivo, não há nenhuma análise até o momento. Eu não sei quando foi aquele vídeo, deve ter sido ontem. Não há até o momento a análise positiva. Por que não há? Porque não há capacidade intelectual nas redes sociais de sequer pensar sobre isso. E por que não há capacidade intelectual? Porque falta neurônio? Não, neurônio há. Falta alimentar esses neurônios. Com o quê? Com conhecimento. As pessoas não conhecem a história do jornalismo brasileiro. As pessoas não conhecem o que foi Carlos Lacerda. Não conhecem o que foi, por exemplo, um Gustavo Corsão. As pessoas não conhecem o que foi um Roberto Campos. As pessoas não sabem que esses caras escreveram em jornais. As pessoas não sabem que Olavo de Carvalho um dia já sentou dentro de uma redação igual aquela jornalistazinha da Jovem Pan e pegou o computador da época lá, que era uma Olivetti, e datilografou texto. As pessoas nunca pararam para ler a obra do Paulo França. As pessoas não pararam para ler a obra de grandes homens, que inclusive foram comunistas, e entrando nas redações de jornais, perceberam isso que o Paulo Figueiredo está falando. O jornalismo acabou. Você acha que o jornalismo acabou hoje? Pessoal, o jornalismo acabou há muito tempo. No tempo de Rui Barbosa, já não havia mais jornalismo. O problema é apenas a escala em que essa decadência cresce. Nós tínhamos grandes homens no jornalismo há 30 anos atrás, tinha ainda mais há 50 anos atrás e muito mais há um século. Hoje tem o quê? 2 ou 3. Agora o jornalismo acabou, não foi agora. O jornalismo acabou há um século. O que a gente vai fazer? Vamos constatar a derrota? Temos que constatar a derrota, mas temos também que projetar o futuro. O que será o jornalismo? Qual o papel do jornalismo? O que nós temos que fazer para realmente salvar o jornalismo? Ou, talvez, será que não é preciso salvar o jornalismo? Para entender todos esses pontos, nós temos que ter capacidade de lidar com a realidade. E para entender todos esses pontos, vocês, nós todos, nós temos que saber o que está acontecendo e saber o que está acontecendo no mundo da política. A política hoje está absolutamente alienada da vontade popular. A militância hoje ela está absolutamente alienada do que acontece em Brasília. Se ela estivesse entendendo, se ela estivesse por dentro, se ela estivesse por dentro do que está acontecendo ali em Brasília, grande parte dessa militância estaria apoiando a estratégia de centro do governo Bolsonaro. E uma outra parte teria saído desse apoio e estaria criando um movimento de direita. O que é excelente, ambas as posições. É ótimo que nós tenhamos um grupo decepcionado e construindo um movimento de direita.
Mas quem pode ser tão burro a ponto de achar que isso é ruim? Como pode alguém ser tão burro a ponto de achar prejudicial que apoiadores do Bolsonaro estejam insatisfeitos e, deixando de apoiar o Bolsonaro, estejam criando movimentos idealistas? Quem pode ser tão burro a ponto de achar que isso é ruim? A pessoa precisa desconhecer toda a história do socialismo, do comunismo, do fascismo. A pessoa precisa desconhecer toda a história de homens como o próprio Rui Barbosa, Carlos Lacerda. Você tem que desconhecer, você tem que ser uma anta alienada que vive apenas de meme. Porque se você tiver um mínimo de conhecimento, você vai saber que o idealismo, ele é justamente aquilo que mantém a sociedade ainda com um fio de esperança de um dia poder ser uma sociedade sã. Se algum dia alguém pôde acreditar que o projeto socialista ele pode realmente salvar a humanidade, é porque houve grandes homens que acreditaram na ideologia do socialismo. Se em algum momento, mesmo com a queda do Império, leia a obra Esaú e Jacó do Machado de Assis, ele fala sobre a queda do Império e a chegada da República. Se nós não tivéssemos grandes homens, como os personagens do Esaú e Jacó, que pudessem acreditar que o Império realmente, a monarquia, o conservadorismo, ele estava sendo retirado do Brasil, e isso causaria grandes danos, e que era preciso não se adaptar à República, mas manter o espírito conservador. Se nós não tivéssemos esses grandes homens, gente, nós não teríamos mais a esperança de um governo conservador. Então, nós estamos vendo hoje, no Brasil, o absoluto despojamento de qualquer grandeza intelectual, de qualquer idealismo espiritual, social, cívico. Pessoas que não conseguem mais sonhar, pessoas que não conseguem mais imaginar, sequer, quem diria, desejar um Brasil bom, um Brasil saudável, um Brasil que realmente tenha políticas públicas decentes e corretas, comportamento por parte de líderes políticos, que sejam comportamentos decentes. As pessoas não conseguem mais sonhar. São pessoas que vêm na defesa de uma pessoa específica, como o Bolsonaro, a última fronteira da vida. Não é nem da vida política, é da vida em si. Eu peço a todos vocês que estão acompanhando aqui, entendam o que está acontecendo. Lidem com a realidade. Busquem conhecimento e estejam ativos no trabalho político que está acontecendo hoje no Brasil. Eu estou vendo algumas pessoas, por exemplo, que ganharam, presta atenção em mais esse ponto, eu estou vendo algumas pessoas que ganharam para vereador agora, nem assumiram ainda, ganharam para prefeito agora em 2020. E essas pessoas estão se fingindo de retardadas. Elas foram eleitas, mas elas não acreditam a sua vitória ao seu trabalho. Elas acreditam a sua vitória ao Jair Bolsonaro. E essas pessoas não estão fazendo a crítica que deveriam fazer, nem assumiram. Já estão fazendo arminha com a mão, fotinha de lacração na internet, meme, tudo para apoiar a imagem bolsonarista. A pessoa nem assumiu e já está com medo de perder o respeito da opinião pública. Isso aqui é a chave do fracasso. Se você ganhou, você tem que ser homem. Se você ganhou, você tem que ser uma mulher digna. O Bolsonaro não pegou o carro dele e foi na tua cidade defender o teu mandato, não. O Bolsonaro não fez nenhuma live para você ganhar. E entenda o que fez você ganhar. Não adianta você, na campanha, ficar botando os dedinhos para cima. Ah, graças a Deus, que eu ganhei com a graça de Deus. E dedicar o teu mandato ao Bolsonaro. Então você tem que ser homem e entender o que te fez ganhar. Foi o teu trabalho? Foi Deus? Então dedique o teu mandato, que você nem assumiu ainda. Dedique o teu mandato a atender o povo e a engrandecer o nome de Deus. Isso a gente deve fazer em todas as áreas da nossa vida. Estou retirando o meu trabalho, assim como eu retirei o trabalho do Twitter, eu estou retirando o meu trabalho de todas as redes sociais abertas. Porque nós estamos numa situação onde nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que você precisa buscar o conhecimento.
Você precisa ir atrás, você precisa suar, você precisa trabalhar, você precisa sofrer, você precisa ir até o conhecimento e lutar para pegar aquele conhecimento. Vocês conhecem a história? Jacó está ali, no meio do nada, e vem um anjo do Senhor, olha para Jacó, parte para cima, e vai sair no braço. E Jacó começa a sair do braço com o anjo. Porrada, meu amigo. Aqui não é figura de linguagem, não. Porrada. Jacó sai no tapa com o anjo. E os dois se agarram e saem na porrada. Jacó era muito bom de briga. E Jacó dá um cacete no anjo. Obviamente, o anjo ali na sua forma corporal. Lógico, o anjo ele é muito superior ao ser humano. Mas Jacó, lutando de homem para homem, ele quebrou o anjo na porrada. E ali o que o anjo faz? Ali o anjo, ele utiliza o seu poder angelical e ele toca na coxa de Jacó. Aí é lógico, o anjo tocando na coxa de Jacó, só apenas um toque, ele já fere a coxa de Jacó. E ali Jacó não consegue mais lutar, não tem condição. E aí o anjo quer ir embora. E Jacó agarra no anjo e fala, não vou deixar você ir. E o anjo fala, como assim, meu irmão? Tá louco? Aí Jacó fala, eu quero a minha bênção. Nós estamos num momento onde você precisa entender. Não dá mais para ficar brincando de internet. Não dá mais para ficar brincando de Brasil. Vamos ver, agora eu vou apoiar. Agora eu vou tirar meu apoio. Aí o cara entra aqui, eu não tô entendendo, o que o Fernando tá fazendo? Será que o Fernando é bolsonarista ou ele é comunista? Gente, desculpa, você não tem mais tempo de brincar de ser retardado assim. Acabou o tempo de ser retardado. Acabou o tempo do meme. Agora, você tem que fazer o seguinte, você tem que virar homem. Então, para de falar merda e presta atenção. Vamos entender o que está se passando. Agora é hora de você agarrar a realidade. Agora é hora de você suar a camisa. Agora é hora de você lutar. Lutar como? Lutar numa aula do COF. Você pegar uma aula do COF, aquelas aulas que é porrada, 4 horas de aula, puta que pariu, 4 horas. Quem aguenta ver 4 horas de aula? Ninguém. Tu vai ter que ver. Vê a porra da aula. 4 horas de aula. Pega a porra do caderno e anota tudo. Anota a aula inteira. Me desconcentrei, comecei a pensar na morena. Volta a aula, volta. Volta e anota de novo. Eu estou saindo das redes sociais abertas. Por quê? Meu amigo, o cara que quiser ver o que eu estou fazendo, vai ter que ralar. Vai ter que, Fernando, seus vídeos são muito chatos, fala logo. É isso mesmo, não tá conseguindo, sai, porra. Vai ver, então, o vídeo do cara que vai falar que o Bolsonaro é incrível e que tá chutando o Foro de São Paulo. Vai lá, porra, aquele vídeo vai te deixar felizão. Então, eu tô realmente preocupado em fazer com que esse cara, que tá igual o Jacó, que tá saindo no braço com o anjo e tá ganhando, eu quero que esse cara tenha um lugar onde ele fale assim, não, tem um cara ali que o cara é chato, mas o cara tá certo. Eu vou lá ouvir aquele porra. Então, se você pode ser aluno da Escola de Conservadorismo, seja, a partir do ano que vem, a gente vai estar, inclusive, com aula ao vivo. Eu vou inaugurar a Escola de Conservadorismo dando 1 mês de aula só de Machado de Assis. Então, é um material que você não tem. Você não tem esse material hoje. Então, quem pode ser aluno da Escola de Conservadorismo, seja, quem não pode, fica inscrito no Comunicação Política. Não é porque eu sou um gênio, não, que eu não sou um gênio. Mas eu tenho culhão, eu sou homem, porra. E eu falo a verdade. A quantidade de deputado que sabe de tudo isso que eu sei e muito mais. E não fala. Por quê? Porque é um baitola. Não tem coragem. Meu Deus, eu vou largar. Se eu criticar o Bolsonaro, eu perco meus eleitores. Pois é, baitola. Então vai viver agora com a porra do salário de deputado. É pra isso que tu viveu, né? Foi pra isso que tua mãe te pôs no mundo, pra você ganhar 20 mil e ter um carro oficial, né? Então pronto, porra. Abraça a porra do carro oficial. Vai na padaria com um carro oficial. É pra isso. Isso eu não quero. Eu não tô aqui pra isso. Então isso aí pra mim é merda. Que Deus abençoe a todos vocês. O presidente, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Então, o Bolsonaro hoje, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Não adianta você querer comer o rabo do Vilas Boas. Sabe? Meu Deus, Fernando. Você tem que comer o rabo do Bolsonaro. Agora, se você falasse assim, não, Fernando, mas o Bolsonaro, ele como chefe supremo das Forças Armadas, ele deu a ordem. E as Forças Armadas deram um golpe militar. Opa, peraí. Aí tudo bem. Peraí, não. Aí tudo bem. Aí nós temos, então, aí é declarado. Nós temos, então, um golpe militar no Brasil, onde o poder militar usurpou não o Bolsonaro. O poder militar usurpou o povo. Porque o Bolsonaro não está lá porque ele é bonito. Ele está lá porque o povo votou nele. Então, se
se o Bolsonaro deu um golpe, se os militares deram um golpe no Bolsonaro, eles não estão derrubando o Bolsonaro, eles estão derrubando o povo. Aí é guerra civil, aí já era. Aí virou zona. Que não aconteceu. Não é essa a situação. Então, jamais venham com essa leitura de que... Porque, gente, vocês têm que entender o seguinte, coisa que eu não vejo na rede social. Não vejo. Isso não existe na rede social. Cobrança do Bolsonaro. Ninguém cobra. Ninguém cobra. Por exemplo, vocês estão cobrando o Bolsonaro com relação à reeleição do Maia e do Alcolumbre? Ai, Fernando, mas isso não tem nada a ver. Não é o Bolsonaro que faz isso, é o STF. Não, tudo bem, eu não estou falando para o Bolsonaro fazer nada. Eu só queria saber o que ele pensa. Tipo assim, abre uma cerveja aí, Bolsonaro. Vamos bater um papo, 5 minutinhos, eu não vou atrasar a sua vida, não. 5 minutos, e aí? Como é que tá as coisas? E o Alcolumbre lá, hein, bicho? Porra, que merda, hein? Como é que foi lá? O que você achou? As pessoas sequer ousam pedir a opinião do Bolsonaro. Porque no imaginário da rede social, o Bolsonaro, ele é o personagem da encarnação do conservadorismo no Brasil. Então você não pode pedir a opinião dele, porque vai que ele fala alguma coisa que não bate bem, então deixa ele calado, entendeu? Deixa ele quieto, porque a gente preserva toda a perfeição do personagem mito. A gente chegou num ponto em que o João Camilo também fala sobre isso. Então o brasileiro, ele se apaixona pelo político, não é pela política. O brasileiro não entende política, ele está se lixando para política. O brasileiro gosta de político. Então eu peço a vocês, quem puder, você pode, entra na escola de conservadorismo, seja aluno da escola de conservadorismo. Porque lá eu estou falando de coisas que, se você entrar lá e você fizer as aulas da escola de conservadorismo, a tua mente muda. Fica com Deus. Valeu, obrigado por tudo.